Olá pessoal, histórias de grandes obras de engenharia e de grandes fracassos de engenharia, você deve ter ouvido várias. Uma das mais comuns, das mais citadas em escolas, é a história da queda, do desastre da ponte de Tacoma Narrows, no estado de Washington, nos Estados Unidos, em 1940. Essa história tem sido usada de exemplos em escolas de engenharia e mesmo no ensino médio. Nós vamos falar disso hoje aqui. Bom, você deve talvez visto o vídeo que nós estamos mostrando aí da queda da ponte de Tacoma. É bastante impressionante, principalmente para quem não está acostumado a associar engenharia civil com culinária. Olha só como parece uma Maria Mole essa ponte. Esse é um dos problemas que foram citados. O relatório na época sobre a falha da ponte indicou 3 problemas centrais que levaram à queda dessa ponte. O primeiro, a ponte era extremamente flexível, exageradamente flexível. O segundo é de que o formato favorecia que a ponte sofresse arraste com o vento, arraste das forças do vento. E o terceiro, as forças aerodinâmicas eram muito pouco entendidas em estruturas de construção civil. Elas eram um pouco mais conhecidas dentro da aeronáutica. Para o padrão de hoje, esse tipo de obra está errada devido a essa terceira questão, porque você testaria um modelo em escala da ponte num túnel de vento, por exemplo. Então esse tipo de problema se começou a estudar por aí. Veja que é uma ponte recente, 1940, dentro da história da engenharia civil, é um trabalho bastante recente. Bom, primeiro vamos abordar as duas segundas razões, a segunda e a terceira razão para a quebra da ponte. A segunda de que o formato favorecia o arrasto, favorecia forças devido ao vento. Por quê? Porque não se havia estudado corretamente, não se havia se considerado que a direção em que a ponte sofreria maior arrasto estaria numa direção favorável para os ventos mais fortes, mais frequentes naquela região. No terceiro caso, a terceira explicação é de que o vento possui variações cíclicas, variações que se repetem, e que isso excitaria a ponte de uma forma particular, configurando o fenômeno que nós chamamos de ressonância. E aí entra a primeira razão, a considerada mais importante, que a ponte era muito flexível. Você provavelmente já ouviu do fenômeno de ressonância, já ouviu falar, e nós tratamos disso aqui nesse canal em outros vídeos, quando falamos de outros assuntos também. Esse é um fenômeno que é onipresente na engenharia, ele está em vários lugares. É graças à ressonância que se sintoniza a rádio, que se sintonizava a televisão analógica, é graças à ressonância que se fazem circuitos de proteção também, é graças à ressonância que se estudam vibrações em veículos, em aviões e assim por diante. Mas nesse caso a vibração tem uma ressonância que tem uma característica de vibração mecânica que foi ruim para a ponte. No seguinte sentido. Oi? Você deve ter visto talvez em alguma disciplina, se você estudou faculdade de ciências exatas, é um problema bem clássico de você ter uma massa e uma mola. O fenômeno da ressonância acontece, eu vou lembrar, todas as vezes que existir uma força que varia ciclicamente, que se repete várias vezes, e um elemento que devolve a energia dessa força, um elemento que nós chamamos de elástico, um elemento restaurador. Então, numa situação em que você tem, por exemplo, uma massa sendo empurrada por uma força e que existe uma mola restaurando a energia dessa força, você poderia imaginar a força sendo feita nas duas direções, ciclicamente, numa velocidade tal que no momento que a força estiver voltando, a mola está entregando a energia que ela já tinha recebido. E no momento que a força está indo, a mesma coisa. Essa circunstância muito particular de velocidade, que deve casar com a relação entre o quanto que a mola estica e o quanto de força ela faz em recuperação, e com a massa que você está empurrando, essa situação muito particular é o que nós caracterizamos de ressonância. Por quê? Para uma força que você aplica oscilando, indo para frente e para trás, você produzirá uma oscilação muito grande, muito maior do que esperado se você simplesmente usasse só a força devagar, estaticamente ou quase estaticamente. Essa é a ideia do fenômeno da ressonância. No exemplo que eu mostrei de uma massa e de uma mola, você poderia usar a segunda lei de Newton, mais simples. Massa vezes aceleração é igual à soma das forças, nesse caso, a força menos a força da mola, que é uma rigidez, vezes o quanto a mola deslocou. E isso leva a uma equação diferencial linear de segunda ordem. Você aí que não lembra como se resolve uma equação diferencial linear, volte para a escola de engenharia, ou se você está nela, preste mais atenção.
Então isso você fica com essa equação e essa equação tem uma solução oscilatória, uma solução que varia, uma solução de oscilação da massa que varia com a velocidade que você aplicou a força. Então você vai notar que essa solução ela fica mais forte ou mais fraca, mais intensa ou menos intensa, conforme um termo da equação. Esse termo, se você enxergar fisicamente, coincide com isso que eu acabei de falar. Se a força se repete exatamente de uma forma que casa com o quanto a mola é dura ou menos dura e com o tamanho da massa, você tem o fenômeno de ressonância. Isso, incidentalmente, é o que aconteceu na ponte de Tacoma. E o pior, aconteceu de pelo menos duas formas. Se você considerar o comprimento da ponte, você tinha ventos aplicando para frente e para trás, e a ponte, elasticamente, porque ela era flexível, devolvia a energia do vento e coincidia com a frequência com que o vento estava oscilando, devolvendo uma energia para a força que já estava sendo aplicada, aumentando a oscilação, no sentido do que nós falamos na equação. Isso acontecia não só ao longo da ponte, mas acontecia em torção, imaginando que a estrada sobre a ponte também girava em torno dela mesma, com o mesmo comportamento, só que com uma outra elasticidade, uma outra capacidade de devolver a força. Então a estrada se inclinava lateralmente também e com o mesmo fenômeno o vento oscilava, fazendo devolver a energia da ponte e ela fazia vibrar cada vez mais. Peraí, então você está me dizendo que essa ponte ela se mexe como uma gelatina para todos os lados. Que absurdo! Exatamente, você acabou de identificar que pelo menos 2 graus de liberdade existiam. E essas duas formas estavam correspondendo à frequência com que o vento oscilava, à direção preferencial em que o vento oscilava naquela região e a direção em que a ponte estava naquela região. E além disso, que a flexibilidade da ponte, tanto para oscilar na sua lateral, tanto quanto para girar, favorecia que o vento a excitasse, acumulando e devolvendo a energia que ela acumulava por ser flexível. Então esse tipo de problema passou a ser objeto de estudo comum de engenharia desde então, influenciado por esse evento histórico. Então se você conseguiu entender essa explicação, muito legal, meus parabéns. Se tem algum comentário pode deixar aqui. E gostando do vídeo e do tipo de assunto que nós tratamos aqui, aperte o like, o sininho e o curtir, compartilhar e assim por diante. Muito obrigado pela atenção.